Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Já de longa data eu observo que determinados descuidos que as pessoas acabam cometendo no que elas falam e no que elas escrevem terminam por revelar fraquezas ou defeitos de caráter e de conduta, por vezes escondidos. As pessoas tentam ser politicamente corretas e controlar o que elas dizem, o que elas falam, mas de vez em quando alguma coisa escapa que deixa entrever aquilo que de outra forma não seria conhecido. Eu já vejo isso há muito tempo. As mídias sociais que surgiram nos últimos anos, elas aumentaram essa possibilidade. Eu penso, por exemplo, no Facebook, no Twitter e outros meios de comunicação como diários. Eu quando me converti, aos 22 anos, eu tinha um diário. E eu costumava escrever as minhas experiências diárias ali, daí o nome diário. Todo dia eu escrevia alguma coisa. Hoje eu senti isso, hoje eu fiz isso, hoje eu tive tal experiência, mas aquele diário era secreto, era uma coisa minha. Era guardado dentro de uma gaveta, ninguém sabia. Se alguém pegasse aquele diário, ele saberia tudo o que acontece na minha vida, tudo de íntimo que acontecia entre mim e Deus. Hoje em dia não tem mais isso, o diário é o Facebook. As pessoas expõem sua vida, elas contam tudo. Arrotei, coloca lá no Facebook. Sim, tudo está lá exposto. Então, as mídias sociais tornaram esse princípio que Jesus diz aqui, de que as palavras revelam quem nós somos, as mídias sociais tornaram isso ainda mais evidente, ainda mais claro. A gente conhece realmente o que uma pessoa é por aquilo que ela fala e por aquilo que ela escreve. E, inclusive, essa será a base em que Deus vai nos julgar, como Jesus diz aqui. Nós vamos dar conta das nossas palavras e por elas nós seremos condenados ou julgados no dia do juízo. Então, já de longa data eu queria ter falado sobre esse assunto. E agora eu entendo que me veio a oportunidade. Deixe-me dizer em que situação Jesus proferiu estas palavras, para vocês não pensarem que eu estou chamando vocês de raça de víboras ou ninhada de cobras. Jesus tinha acabado de curar um surdo, mudo, expelindo um demônio que estava nele, e os fariseus, os religiosos da época, inimigos de Jesus, sem querer admitir o poder evidente de Deus na vida de Jesus, disseram: ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios, que é Belzebu ou Satanás. Jesus então se volta e diz para eles: toda palavra, todo pecado, toda blasfêmia que vocês proferirem contra o Filho do Homem será perdoada. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Ou seja, Jesus queria revelar a verdade a respeito daqueles líderes hipócritas. Eles pareciam santos aos homens. Eles se vestiam de determinada maneira, faziam determinados rituais para dar a impressão de que eles eram íntimos de Deus, mas aquela palavra que eles falaram, esse homem está cheio de Satanás e é por isso que ele expele demônios, aquilo revelou a verdade a respeito deles. Eles não conheciam a Deus. Na verdade, eles estavam caminhando para a condenação. Haviam cometido o que Jesus chama da blasfêmia contra o Espírito Santo. E em seguida, Jesus nos diz essas três coisas aqui. Primeiro, que o estado espiritual de uma pessoa se conhece pelo que ela fala. Versos 33 a 35, é quando ele se refere aos fariseus como raça de víboras. Segundo, ele diz que nós daremos conta de cada palavra que nós dissemos. Ele chama de palavra frívola. Nós vamos dar conta destas palavras no dia do juízo. Verso 36. E ele termina dizendo que há somente dois resultados no dia do juízo: pessoas que serão justificadas e pessoas que serão condenadas.
É o que nós queremos ver nessa noite, na expectativa de que Deus use essa palavra do Senhor Jesus, que será exposta nessa noite, para que nós conheçamos mais a respeito de nós mesmos, para que nós façamos uma avaliação do nosso estado diante de Deus, e para que nós possamos, de fato, nos voltar para Ele e pedir que Ele nos dê um coração de onde jorrem palavras abençoadoras. Vamos começar então com o primeiro ponto das palavras de Jesus, que o estado espiritual de uma pessoa se conhece pelo que ele fala, e eu acrescento, pelo que ele escreve. Verso 33 a 35. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O Senhor Jesus nos diz no verso 33 que árvores boas darão frutas boas e árvores que não prestam darão frutas que não prestam. Ou seja, é assim que funcionam as coisas na natureza. Árvores boas darão sempre frutas boas. E árvores más elas darão, ou árvores que não prestam, o fruto também não vai prestar. Tiago, na sua carta, diz alguma coisa semelhante. Ele diz que fonte de água doce produz água doce, fonte de água salgada produz água salgada. Existe esse princípio na natureza de que as coisas funcionam de acordo com a sua origem. É um princípio que Deus estabeleceu na natureza. Lá no livro de Gênesis nós lemos que Deus, quando criou o reino vegetal, ele criou árvores que davam semente e fruto de acordo com a sua espécie. Ou seja, você conhece a natureza de uma árvore pela qualidade da sua fruta. A semana retrasada eu ganhei um presente muito legal. As senhoras da igreja, elas foram para uma fazenda chamada Jabuticabal, eu acho. E trouxeram assim, um container desse tamanho com jabuticaba. Nossa, que coisa gostosa. Eu não conseguia, sabe como é comer jabuticaba, né? Quando é doce, você não consegue parar, você não come uma, vai uma atrás da outra. E a minha olhou para mim e disse, você está comendo com caroço? Porque não dava tempo nem de tirar o caroço, eu engolia quase que com casca tudo, de tão bom que estava a coisa. Sexta-feira nós fomos a Jataí, eu fui pregar no aniversário do Instituto Samuel Graham, e estávamos hospedados no hotel. Aí, de manhã, café da manhã, quando eu olho, o que é que tinha na mesa? O que é que tinha lá? Jabuticaba. Enchi o meu prato e na primeira mordida eu cuspi fora. Eu nunca vi uma jabuticaba tão azeda na minha vida. Que coisa horrorosa. Pela jabuticaba, eu sei que aquela de onde as senhoras trouxeram o container para mim, que aquelas árvores prestam. Eu não sei de onde vieram aquelas de Jataí, mas eu sei que não prestam aquelas jabuticabas, aqueles pés de jabuticaba. Você conhece a árvore pela qualidade da fruta. Esse é um princípio que não precisa de demonstração. O que Jesus quer dizer é que as pessoas são assim também. As pessoas são assim também. Pessoas que não prestam, elas vão dar frutos que não prestam. E no caso são ações, mas especialmente palavras. As pessoas podem invernizar o exterior, podem disfarçar um pouco, mas cedo ou tarde, a má qualidade do seu coração vai ficar evidente por aquilo que elas falam, pelas palavras que elas dizem, por aquilo que elas digitam. Cedo ou tarde, as palavras vão revelar que tipo de árvore aquela pessoa é. Esse é o primeiro ponto aqui do Senhor Jesus. Ele traz 3 ilustrações para reforçar o que ele está dizendo. Primeiro, a fruta e a árvore que eu já mencionei, que está aí no verso 33. Pelo fruto se conhece a árvore. A segunda ilustração é de cobras venenosas, quando ele diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? A ninhada de cobra, né, se você quisesse traduzir. Víbora é uma serpente extremamente venenosa e tóxica. Da mesma forma que víboras, elas destilam veneno e morte, e elas não podem produzir perfume, alimento, ou garapa, suco de caldo de cana, ou qualquer coisa assim. Víbora vai produzir veneno sempre, e assim também,
Pessoas más, elas nunca poderão dizer coisas que são verdadeiramente boas, espirituais, salvadoras, cheias de graça e que abençoam. Como? Verso 34. Vocês podem falar coisas boas sendo maus. Jesus estava se referindo aos fariseus e dizendo: vocês nunca vão poder falar a verdade, vocês nunca vão dizer coisas boas, coisas que abençoam, coisas que edificam, porque o problema é o coração de vocês, não são as palavras, mas o coração de vocês. Vocês são como uma ninhada de cobras, ou como árvore que não presta, que só dá fruta que não presta. A razão, ele diz aqui, ainda no final do verso 34, é que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E assim ele estabelece uma relação direta entre a boca e o coração. Geralmente a gente pensa que a relação é entre a boca e o estômago, né? Mas Jesus muda a anatomia humana aqui. Ele diz que a relação é entre boca e coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração é aquilo que nós somos de verdade, aquilo que nós somos lá no íntimo, que está oculto, é a nossa verdadeira natureza, que as pessoas não percebem. E que se torna conhecido dos outros por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós escrevemos. Alguns, como eu disse, até tentam disfarçar o que está no coração, mas cedo ou tarde aquilo que ele é, transborda pelo teclado ou pelas suas palavras. O que revela a verdadeira identidade de uma pessoa não é a sua aparência física, não é o seu status financeiro, mas é aquilo que ele diz, é a sua conversa, aquilo que a pessoa escreve. Uma vez eu li a história de um artista muito famoso que resolveu pintar um cenário que ele tinha descoberto num passeio que ele tinha feito. Eu não me lembro qual foi o país da Europa. E ele então foi para aquele parque maravilhoso com o qual ele havia se encantado, levou lá o seu cavalete, levou a paleta com as tintas, os pincéis. Era um dia belíssimo, ele escolheu um lugar onde tinha um laguinho assim, com árvores frondosas e os raios do sol filtravam-se através das plantas e das folhas e fazendo desenhos coloridos, né? Era muito bonita a cena e ele começou a pintar aquele cenário magnífico. De repente veio um incêndio, começou um incêndio no bosque, algum turista descuidado, enfim, o bosque começou a pegar fogo e de dentro daquele bosque lindo e maravilhoso, começou a sair cobra, porco-espinho, rato, aranha. Geralmente as pessoas são como aquele bosque, mas deixa chegar o incêndio da raiva. Aí você vai ver o que é que vai sair da boca da pessoa. Deixa chegar a contrariedade, deixa chegar o confronto, deixa chegar o desagrado. Aí você vai ver que daquele bosque bonito sai cobras e lagartos da boca. As pessoas até tentam disfarçar isso aí, mas tem uma hora que não tem jeito, o que você é se manifesta, sai mesmo, pela sua boca ou pelos seus dedos, pela boca e pelos dedos. É isso que ele quer dizer aqui, que cedo ou tarde, assim como víboras só produzem veneno, cedo ou tarde, pessoas que têm problemas no coração evidenciarão esses problemas e estas falhas por aquilo que elas escrevem. Terceira ilustração do Senhor Jesus para esse ponto, lembrando que a primeira foi da árvore e o seu fruto, a segunda foi da ninhada de cobras e agora o tesouro de alguém. Verso 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Mais uma vez, o tesouro de um homem é o seu bem mais precioso, é o seu coração e aquilo que ele é por dentro. E como um tesouro, aquilo é oculto, aquilo é escondido por causa do seu valor. Da mesma forma que uma pessoa cuida com muito zelo do seu tesouro, ela cuida do seu interior, do seu coração, ela abriga aquilo, ela esconde. Mas da mesma forma que um homem revela que tipo de tesouro ele tem escondido na sua casa, tirando objetos daquele tesouro, também nós vamos mostrar o que está entesourado no coração através das palavras que a gente arranca do coração. Eu estou dizendo arrancar porque a palavra tirar, que está aqui no grego, significa literalmente deixar jorrar. É como alguém que espreme uma pasta de dente. Você já espremeu, né? Pasta de dente. E sai
sai, né? Se espreme, sai. Então, a ideia é essa daqui: o homem bom espreme do tesouro do seu coração coisas boas, e o homem mau espreme do tesouro do seu coração coisas que não prestam. Homens maus colecionam e guardam coisas no coração, como emoções, memórias, mágoas de rancor, de vingança, de impureza sexual, e aí eles espremem aquilo ali e estoura e revela o que está dentro dele. Ou às vezes Deus arranca de dentro do coração que está oculto para que a verdade seja conhecida. Da mesma forma, pessoas boas, como diz aqui o Senhor Jesus, colecionam e guardam como a um tesouro coisas boas dentro de si: perdão, alegria, paz, gozo, benevolência, bondade, perdão, misericórdia, e eles fazem isso sair do seu coração e abençoam outras pessoas. Em resumo, o que Jesus quis dizer nesse primeiro ponto, que está no verso 33, 34 e 35, é que as palavras dos fariseus revelavam quem eles eram de fato. Ou seja, eles não conheciam a Deus, eles não eram pessoas salvas, embora tivesse toda aquela aparência. E a aplicação é óbvia. As nossas palavras, semelhantemente, elas podem revelar o nosso verdadeiro estado diante de Deus. Apesar da nossa religiosidade, da nossa frequência à igreja, apesar da nossa tradição, apesar de outros exercícios espirituais que nós façamos, mas o que revela realmente o que nós somos é aquilo que nós dizemos. Ao refletirmos sobre essa mensagem, fica claro que nossas palavras não são apenas expressões momentâneas, mas reflexos profundos do que habita em nosso coração. Como nos ensinou Jesus, a boca fala do que o coração está cheio, e por isso devemos estar atentos ao que dizemos, pois seremos julgados até mesmo por nossas palavras. Se queremos glorificar a Deus e viver conforme sua vontade, precisamos permitir que Ele transforme nosso coração, para que nossas palavras sejam fonte de edificação, amor e verdade. Que possamos buscar diariamente um relacionamento sincero com Cristo, permitindo que seu Espírito nos molde e nos ensine a falar com sabedoria e graça. Que essa reflexão nos leve ao arrependimento sincero e à busca por uma vida onde nossas palavras e atitudes revelem a obra transformadora de Deus em nós. Que o Senhor nos ajude a sermos luz neste mundo, testemunhando com nossas palavras aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.